Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Timão, porque time no Z4, Antônio Oliveira balançando, torcida organizada invadindo o CT, é uma crise sem fim e em todos os setores. Tem perspectiva? Tem saída? Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Vamos falar do Timão, sobre esse jogo contra o Inter e, acima de tudo, esse momento. Tem jogo já final de semana, uma loucura. A gente que tá aqui de fora tem a sensação que tem jogo toda hora, né? O Tite e o Abel até falaram sobre isso e, cara, acho que tá demais mesmo, né? Mas isso não vai mudar. O que precisa mudar é o futebol do Corinthians, que antes desses últimos jogos, o problema estava mais no bastidor, mais no fora de campo do que dentro dele. A gente percebia que, poxa, o time estava se doando em campo, como continua se doando. Você percebe que não falta entrega, você percebe que os caras estão tentando alguma coisa. Mas o grande problema é que, o que era o meu medo, é que toda essa situação envolvendo o extracampo, os bastidores políticos terríveis, né, de uma gestão completamente atrapalhada do Augusto Melo, com muitas saídas, com muitas mudanças, e que, assim, elas têm consequências. Eu esperava que isso não se refletisse no campo. E defendi muito tempo o trabalho do Antônio Oliveira, mesmo na dificuldade, dizendo que ele é um treinador de processos. Ele tem consciência do que está fazendo, ele tem estudo, ele faz as escolhas que ele entende como as melhores, muitas vezes não são e muitas vezes não depende só dele, mas eu defendi de certa forma, sigo defendendo que o Corinthians precisa, nesse momento, de um treinador de processos, que deem tempo a esse cara, porque ele está tocando um time em meio a uma turbulência inacreditável, absurda. Mas eu também não posso ser cego. Eu não posso me abraçar na tese. Eu entendo que o Antônio Oliveira é um bom treinador. Entendo que ele tem processos. E entendo que ele pode fazer o Corinthians, digamos, que ele pode conduzir o Corinthians nesse momento. A questão é, a gente precisa se perguntar isso. Está conseguindo? O Antônio Oliveira sendo um técnico de processos, sendo um técnico que tem a relação humana, os jogadores gostam dele, é perceptível. Ele conseguiu resgatar alguns atletas, conseguiu recuperar outros tantos. Tudo isso é fato. É ele o cara para esse momento? São questionamentos que a gente tem que se fazer e a diretoria está se fazendo. O Augusto Melo, obviamente, não quer demitir o Antônio Oliveira, porque, cara, não faz sentido. Os caras gastaram uma bala para trocar o Mano Menezes, que, por uma decisão estapafúrdia da gestão anterior, renovou o contrato do Mano por 2 anos subsequentes, com uma multa altíssima. O Augusto deixou de pagar o Rojas, deixou de pagar jogadores para pagar essa multa, tanto a do Mano quanto a do Antônio, para tirar ele do Cuiabá. Gerou mais um monte de pepino judicialmente dentro do clube para poder contratar o Antônio Oliveira. Você vai demitir ele agora? Mas aí a gente vai para o número, né? O número, quase 60% de aproveitamento, 12 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Não são números ruins, mas ele não consegue ganhar de um time de Série A. Ele só ganhou do Fluminense. Onde é que está o Fluminense? Onde está o Fluminense, gente? Ele ganhou do poderoso Fluminense, num jogo em que o Corinthians amassou o Fluminense. Um jogo modelo. Todo mundo pensou, caramba, agora vai. Onde está o Fluminense? Então, infelizmente, não se tornou parâmetro. Se o Fluminense fosse o líder do brasileiro, a gente ia dizer, caramba, pô, jogou assim contra o líder. Não, jogou assim contra o Lanterna. É o Fluminense, mas é o Lanterna. É o Fluminense que não tá ganhando de ninguém. E o Corinthians foi lá e ganhou. E foi a única vitória. A única vitória em 9 jogos. A única vitória. Tem alguma coisa errada. A gente não pode mascarar isso. Uma coisa é eu entender que o trabalho do Antônio é bacana, por alguns aspectos. Outra que ele é um treinador de relações humanas e que o Yuri Alberto cresceu com ele, o Hugo cresceu com ele, o Coronado vem entrando bem, que ele entendeu como um time ideal, ali começou a dar sequência para os caras, que ele tem seríssimas limitações no banco de reservas, e até mesmo de opções no time, e aí você ultrapassa a alçada que é dele. Você começa a entender que, obviamente, ele tem limites de responsabilidades que vão até um certo ponto. A partir dali, tem um elenco que foi muito mal montado. Elenco. O time titular é interessante. E aí vem a crítica ao Antônio.
É um time titular que poderia estar jogando mais. Aliás, deveria. Que deveria estar jogando mais do que equipes que estão acima do Corinthians, como o Atlético Goianiense, como Juventude, como Criciúma. Toda essa galera está em cima do Corinthians, com investimentos muito menores do que o Corinthians. Aí eu pergunto, opa, peraí, tem algo errado. Tem uma crítica que a gente, porque assim, é muito normal a gente estabelecer culpados como definitivos. Não, é só culpa do técnico, troca o técnico que vai melhorar. Não, o elenco manda todo mundo embora, quando na verdade, muitas vezes, não é assim que funciona. Ou a diretoria manda todo mundo embora e recomeça do zero. E isso é uma coisa que não tem como fazer. Por mais que o culpado maior seja os dirigentes, sejam os dirigentes, você não tem como trocá-los, né? A não ser em volta do presidente. E vai fazer a diferença? Não está fazendo, pelo contrário, está piorando. Até está fazendo, para pior. Então, assim, é muito difícil você entender nesse momento o que precisa ser feito. Os culpados estão identificados. Você tem jogadores limitadíssimos, que foram montados por uma diretoria incompetente e atrapalhada nesse começo de gestão, e um treinador que tem lá suas limitações também, que conseguiu algumas situações interessantes, mas outras, cara, quando a gente compara elencos muito inferiores, a gente se questiona. Mas também, eu não sei qual seria a solução para o Corinthians nesse momento. Que tipo de treinador você vai trazer agora em meio à temporada, pagando mais uma multa, trazendo mais um cara que... E olha, gente, foram muitos técnicos nos últimos anos, todos eles com dificuldades. E nem sempre é a solução, né? Que a gente está falando de Vanderlei Luxemburgo, de Mano Menezes, de Fernando Lázaro, que foi inventado pela gestão anterior, e tem o Vitor Pereira. Talvez tenha sido o melhor trabalho com todo aquele problema de vestiário, né, de relacionamento, de ambiente que ele acabou deixando. Mas vejam só, foi o último momento, o último grande momento do Corinthians em termos de desempenho e até de resultado. Chegou na final da Copa do Brasil e não perdeu por conta de um pênalti perdido do Fagner, outro do Matheus Vital, mas se o Fagner fizesse o gol, o Corinthians era campeão da Copa do Brasil. Olha que loucura isso em 2022. Depois disso, gente, muita gente passou e essas constantes trocas de técnicos não têm surtido efeito. Eu fico me perguntando se essa é a solução. E se o Antônio pode ser cobrado no momento em que ele tem o Matheus Bidu para colocar no segundo tempo, o Matheus Araújo, o Pedro Raul, que foi alvo de um investimento altíssimo, altíssimo, meio que inexplicavelmente. Um Diego Palacios, que chegou machucado. Um Diego Palacios que, chegou e os caras não conseguiram nem perceber que ele tinha uma lesão crônica de cartilagem e agora talvez nem jogue mais esse ano. E aí você tem 18 saídas de integrantes dessa gestão da diretoria, envolvendo treinadores, preparadores físicos, membros da comissão técnica, membros da diretoria, membros da fisioterapia, da fisiologia, da parte médica. É muita gente. Da comunicação, é muita gente. Agora o Thiago Gasparino, que saiu, o cara do Cifute, e tá chegando um cara do Fabinho Soldado. É uma mudança muito radical, que todo mundo esperava, tá? Todo mundo cobrava. Uma mudança radical pelo que a antiga gestão proporcionava ao clube, fazendo um monte de cacaca. Pois chegou uma nova diretoria e com um grande problema, né? Falando muito que ia fazer, que ia acontecer, que ia trazer o Gabigol, que ia trazer 1 bilhão de patrocinadores. Pelo contrário, né? Anunciou um patrocinador, um grande patrocinador, com denúncias gravíssimas, seríssimas, que já foi retirado. Retirado não, né? Que cancelou o patrocínio, pedindo justa causa nesse rompimento, inclusive. Com vários espaços na camisa em aberto, não consegue os name rights do CT. Difícil, difícil. Começa aqui, né, gente? A gente desemboca no campo, mas começa aqui. E o grande problema é que não estava chegando no campo, mas tá. E com isso, o Corinthians está no Z4, precisa jogar mais, não está conseguindo. O treinador começa a ser pressionado, começa a ficar abalançado e talvez vá ter que conviver com uma pressão agora que ele não esteja acostumado, que ele nunca tenha vivido na vida, porque ele nunca comandou um Corinthians. Foi o Atlético Paranaense, o Cuiabá, o Santos como auxiliar, nunca um Corinthians. Que inclusive gerou uma invasão no CT da camisa 12. Os caras foram lá, invadiram o CT, foram no auditório, conversaram com o Augusto, conversaram com um monte de gente
pedindo melhorias, pedindo. Os caras saíram de Florianópolis, porque o jogo contra o Inter, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, o Wesley arranca durante alguns metros sem ninguém encostar no cara, sem ninguém diminuir o espaço. Aí ele desfere um chute maravilhoso, que o Donelli não tinha muito o que fazer. Na grande chance do Donelli, né, na suspensão do Carlos Miguel, é dizer o quê? Termina o primeiro tempo, o Corinthians não deu um chute no gol. Não deu um chute no gol. Aí no segundo melhora, se doa, aquela coisa toda e não consegue. Não consegue. Conjunto vazio. Não consegue chegar ao ataque. E o Inter, como o Grêmio, que até tá muito mal, pior do que o Corinthians, como o Juventude, o Inter sofreu com esse problema no Sul, não tem casa, tá jogando em Florianópolis como mandante, uma hora em Criciúma, outra hora em Caxias do Sul, outra hora na Arena Barueri. E o Inter venceu o Corinthians, cara, com facilidade. Porque o time é horrível. O time tem muitos problemas. E de quem é a culpa? Agora eu deixo com vocês. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Obrigado pela compreensão de todos. Eu volto a qualquer momento assim que eu puder, falando sobre o Corinthians, o momento que está acontecendo. E sobre, enfim, todos esses bastidores aí. Será que o Antônio Oliveira consegue resistir mais um pouco? Será que vai ter mais troca na diretoria? Será que o Augusto está pedindo paciência pela janela? Mas com que dinheiro ele vai contratar? Não sei. Só sei que ele vai ter que reforçar esse time, porque do jeito que tá, não dá. E aí, o perigo no horizonte é muito grande mesmo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tá aí, né, fiel corintiano. Ficamos com o nosso giro de notícias do Coringão. Informações traga pelo Chico Garcia, né, cara? Uma análise aí. No caso da situação do Corinthians que tá vivendo, uma análise praticamente, né? Sobre será que Augusto Melo vai resistir mais um jogo, vai ser demitido. Augusto Melo não, é o Antônio Oliveira. E se o Augusto Melo vai demitir o Antônio Oliveira, ficaremos atentos aí para saber se vai acontecer ou não. Deixe aqui no comentário a sua opinião. Não esquece de deixar like, ativar o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Até logo.